Eu nunca imaginei que a pior traição da minha vida viria da pessoa que me deu a vida. A dor de perder alguém que você ama é grande, mas perder os dois ao mesmo tempo, o amor e a mãe, é uma ferida que nunca cicatriza por completo. Meu nome é Camila, e essa é a história de como minha mãe destruiu tudo que eu acreditava sobre amor, lealdade e família. Durante muito tempo eu a via como minha melhor amiga. Ela sempre foi linda, confiante e tinha aquele jeito de atrair atenção sem esforço. Todo mundo gostava dela, inclusive o homem que eu amava. Quando conheci o Rafael, eu tinha 22 anos. Ele era gentil, sonhador e parecia ver em mim algo que ninguém mais via. Eu me sentia segura com ele. E o melhor de tudo, minha mãe também o adorava. No começo eu achei fofo. Ela ria das piadas dele, preparava jantares especiais quando ele vinha me visitar. Mas com o tempo, algo começou a me incomodar. Os olhares demorados, as mãos se tocando por acidente, as risadinhas fora de hora. Eu achava que era paranoia da minha cabeça. Afinal, é a minha mãe, certo? Até o dia em que descobri a verdade. E não foi só uma traição. Foi uma aliança de casamento. Hoje, anos depois, quando olho para trás, percebo que o destino não deixa nada impune. O tempo fez questão de cobrar o preço. E eu aprendi, da forma mais dolorosa possível, que nem todo amor vem para salvar. Alguns vêm para destruir. Eu sempre achei que a minha mãe fosse meu porto seguro. Cresci ouvindo que mãe é tudo, e por muito tempo acreditei que a nossa relação era a prova viva disso. Ela me chamava de minha menina, mesmo quando eu já tinha passado dos 20. Sabia cada detalhe da minha rotina. Opinava no que eu vestia, no que eu comia, no que eu sonhava. Eu confundia aquilo com cuidado, quando na verdade era controle. Só fui entender depois. Na época, eu via brilho onde havia sombra. A casa onde vivíamos tinha uma sala comprida com uma janela enorme que dava para a rua. De manhã, a luz batia no sofá cinza e pintava a sala de um dourado discreto. Minha mãe adorava aquele horário. Ficava sentada, tomando café em xícaras pequenas e observando as pessoas passarem. Ela sempre parecia pronta para uma foto. Cabelo perfeito, perfume que chegava antes dela, unhas impecáveis. Eu a achava deslumbrante e às vezes também me sentia pequena ao lado dela, como se eu precisasse de autorização para existir por inteiro. Quando conheci o Rafael, eu estava no último semestre da faculdade. Eu havia me prometido que não ia me envolver com ninguém até me formar, mas promessas assim são fáceis de serem quebradas quando o olhar de alguém encontra o seu como se estivesse voltando para casa. Ele trabalhava numa livraria próxima ao campus, desses lugares que cheiram a papel novo e café passado na hora. Um dia, entrei para comprar um presente para uma colega e ele me perguntou qual era o gosto dela em livros. Respondi que não sabia, e ele sorriu como quem entende que, algumas vezes, comprar um presente é só uma desculpa para encostar em alguma ternura. Saí de lá com um livro de poesias e o coração aceso de novidade. Nas semanas seguintes, passei a frequentar a livraria como se fosse um ritual secreto. Rafael tinha mãos que respeitavam o silêncio dos livros e um jeito de ouvir que fazia a gente se ouvir também. Quando ele me chamou para um café após o expediente, eu tentei parecer indiferente, mas por dentro eu já tinha dito sim fazia tempo. Conversamos sobre família, medos, cinema antigo. Ele me contou do pai ausente, da mãe que fazia faxina para manter o aluguel em dia, da adolescência trabalhando cedo. Eu falei da minha mãe como se ela fosse metade de mim, e talvez fosse. Era como repetir uma história que eu tinha decorado. A mãe linda, forte, que me criou sozinha, que merecia o mundo. Eu pintava minha mãe com cores mais vivas do que a realidade, porque aquele quadro me protegia do vazio. Apresentei o Rafael em um jantar de sábado. Lembro da minha ansiedade enquanto arrumava a mesa. O guardanapo de tecido que a minha mãe dizia ser sinal de cuidado, o talher polido, a vela perfumada de baunilha. No chegou, trouxe flores, e não eram as rosas óbvias, eram lírios. Minha mãe adorava lírios.
Que menino atento, ela disse, e eu sorri, orgulhosa, como quem mostra ao mundo um coração escolhido a dedo. Rafael elogiou a comida, riu das piadas da minha mãe e lavou a louça sem que ninguém pedisse. A noite foi leve, quase perfeita. Só que perfeição demais também assusta, empurra alguma coisa para debaixo do tapete. No final, quando ele foi embora, minha mãe comentou: ele é educado, mas parece sensível demais. Homem sensível sofre muito. Eu não soube responder. Guardei a frase num canto da cabeça sem saber que mais tarde ela viraria uma arma. Depois daquele jantar, Rafael passou a frequentar nossa casa com naturalidade. Às terças, jantávamos juntos. Aos domingos, ele levava pão de queijo da padaria da esquina e ficávamos na sala conversando sobre filmes, enquanto minha mãe aparava as plantas no quintal. Às vezes ela surgia com um vestido novo, rodopiava e perguntava: "O que acham?" Rafael elogiava com delicadeza. "Ficou muito elegante, dona Helena." Eu ria. Achava fofo. Achava que a minha mãe gostava dele porque ele me fazia feliz. Eu não via o outro fio, fino e quase invisível, sendo puxado do outro lado. Havia sinais. A gente sempre acha que não, que tudo foi de repente, mas havia sinais. Olhares um pouco mais demorados do que convinha, a mão da minha mãe pousando no braço dele, sem querer, quando contava uma história, o riso dos dois cúmplice em piadas internas que eu não entendia. Eu me convencia de que era coisa da minha cabeça, que ciúme é um bicho que inventa fantasmas. É a sua mãe, eu repetia a mim mesma, como um mantra. E era o meu namorado, duas linhas que nunca deveriam se cruzar. Na faculdade, minhas amigas elogiavam o Rafael e, sem perceber, elogiavam a minha mãe também. "Mulher, tua mãe é um evento!" diziam. Eu ria, orgulhosa. Eu sempre tinha sido a filha da mulher que para a rua. O curioso é que eu também parava a rua ao lado do Rafael. Era como se, com ele, eu ganhasse definição, como se os contornos de quem eu era ficassem mais nítidos. A felicidade me dava um tipo de bravura que eu nunca tinha sentido. Comecei a acreditar que, pela primeira vez, as coisas estavam no lugar certo. Eu, meu amor, minha mãe, cada um no seu canto iluminado, formando uma espécie de quadro harmônico. Mas uma casa com luz demais às vezes esconde a infiltração. Numa tarde de sábado, cheguei mais cedo do estágio e encontrei minha mãe e Rafael na cozinha. Eles estavam rindo de alguma coisa que eu não ouvi. Minha mãe mexia um molho, ele cortava tomates. Tudo parecia íntimo demais, como se o tempo sem mim tivesse criado uma rotina de dois. "Oi", eu disse, tentando que a voz soasse alegre. Os dois se ajeitaram depressa, como quem é pego em flagrante de felicidade. Minha mãe me deu um beijo na testa e disse: "Chegou na hora certa, o molho ficou perfeito." Eu engoli a sensação estranha como quem toma um remédio amargo e finge que não doeu. Naquela noite, Rafael me levou para ver um filme. No caminho, contei do incômodo. Ele segurou minha mão e falou: "Camila, eu admiro sua mãe porque ela te criou sozinha. Eu gosto dela por causa de você." Eu quis acreditar. E acreditei. Porque amar também é decidir acreditar. Mesmo quando alguma parte de você acende uma luz vermelha discreta no fundo da mente. Eu a apaguei com um sopro. No meu aniversário de 23 anos, fizemos uma festa pequena em casa. Lembro do bolo com cobertura de merengue e dos balões que estouravam com o calor da lâmpada. Minha mãe usava um vestido vermelho, daqueles que exigem a sala inteira para si. Rafael chegou com um colar delicado, um pingente em forma de lua. "Para iluminar seus caminhos", disse, prendendo o fecho enquanto minha mãe observava, sorrindo. Na foto que tiramos naquele momento, eu estou no centro, entre os dois, e os três sorrisos brilham do mesmo jeito. Às vezes eu olho para essa foto e penso, ninguém ali imaginava que aquele seria o último aniversário em que eu me sentiria inteira. Com o tempo, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Rafael às vezes cancelava um encontro dizendo que ia estudar para um curso novo que tinha começado, mas eu sabia que ele só entraria no curso meses depois. Minha mãe saía para resolver umas coisas,
e voltava com sacolas de lugares onde eu nunca a tinha visto comprar. Eu perguntava o que tinha feito e ela respondia: "Nada demais, minha filha. Você anda tão curiosa ultimamente." Eu me sentia culpada por desconfiar. E quando me sentia culpada, voltava a ser a menina que pedia licença para existir. Numa noite chuvosa, acordei com sede e fui à cozinha. Ouvi sussurros na sala. Eram vozes baixas, íntimas, quase uma prece. Parei atrás da porta, o coração batendo no pescoço. Ouvi o nome Camila, seguido de um silêncio pesado. Não conseguia entrar. Voltei para o quarto e fiquei encarando o teto, contando as fissuras como quem conta segredos. No dia seguinte, perguntei à minha mãe se ela tinha falado alguma coisa comigo durante a madrugada. Ela riu. "Você sonhou, filha. Anda tão estressada?" Eu comecei a anotar as pequenas coisas, como quem coleciona migalhas para não se perder na floresta. Mensagens não respondidas, silêncios calculados, elogios de mais, indisfarçáveis de menos. Nada era prova, tudo era indício. E às vezes, indícios são mais cruéis que provas, porque eles caminham com você, cochichando possibilidades. Ainda havia doçura. Rafael me esperava na saída do trabalho com um guarda-chuva grande, que nos cobria os dois. Minha mãe me mandava mensagem perguntando se eu tinha comido, se estava frio, se eu precisava de meias extras. Eu me sentia amada de todos os lados. E mesmo assim, havia um frio no estômago que não passava. A felicidade, quando é verdadeira, sossega a alma. A minha felicidade andava inquieta, como um passarinho que bate a asa contra o vidro sem entender por que não consegue voar. Eu não sabia, mas o abismo já estava aberto. Eu caminhava em direção a ele com os olhos vendados pela fé que eu tinha na minha própria história. E é isso que mais machuca. Não é só a traição do outro, é a traição do enredo que você construiu para si. A cada passo, eu repetia: é a minha mãe, é o meu namorado, tá tudo bem. Repeti tanto que quase acreditei. Quase. Depois daquela noite em que ouvi as vozes na sala, algo dentro de mim mudou. O som dos sussurros ficou preso em mim como uma farpa. Não havia provas, mas a desconfiança tem um jeito cruel de corroer o sossego. Cada risada, cada toque de mão, cada olhar entre minha mãe e o Rafael começou a parecer suspeito. Eu me sentia ridícula por pensar assim, mas quanto mais tentava afastar as dúvidas, mais elas cresciam, como um mofo nas paredes de um quarto sem luz. No dia seguinte, fingi normalidade. Fiz café, arrumei a casa, sorri. Minha mãe comentou que eu parecia cansada e me ofereceu chá de camomila. Eu quis perguntar se ela dormira bem, se tinha conversado com alguém, se o Rafael tinha passado por ali, mas engoli todas as perguntas. Preferi o silêncio, porque o silêncio ainda mantinha de pé a fantasia de que tudo estava bem. Às vezes, preservar uma mentira parece mais fácil do que encarar uma dor da verdade. Com o passar das semanas, o Rafael começou a se afastar. Antes, ele me mandava mensagens pela manhã perguntando se eu tinha dormido bem. Agora, só respondia às minhas quando eu insistia. Sempre havia uma desculpa. Muito trabalho, dor de cabeça, cansaço. Ele ainda me dizia que me amava, mas a frase vinha com menos cor. E eu, desesperada, me esforçava mais. Fazia surpresas, jantares, escrevia bilhetes. Quanto mais eu tentava segurar, mais ele escorregava. Minha mãe, por outro lado, parecia rejuvenescida. Começou a usar roupas novas, mais curtas, mais ousadas. Disse que tinha voltado a cuidar de si, que estava redescobrindo a mulher que sempre foi. Eu a incentivei, afinal, quem não quer ver a mãe feliz? Mas no fundo, havia algo inquietante naquela mudança repentina. Lembro do dia em que ela apareceu com um vestido azul turquesa, o mesmo tom da camisa favorita do Rafael. Sorriu e perguntou: "O que acha, filha? Combina comigo?" "Ficou lindo, mãe", respondi, tentando disfarçar o nó na garganta. Uma tarde, decidi fazer uma visita surpresa ao Rafael no trabalho.
Levei um lanche que ele gostava, achando que o deixaria feliz. Quando cheguei na livraria, ele não estava. O gerente disse que tinha saído mais cedo, dizendo que não estava se sentindo bem. Meu coração gelou. Liguei, ele não atendeu. Mandei mensagem, silêncio. Voltei para casa tentando me convencer de que era só coincidência. Mas ao virar a esquina, vi o carro dele parado a poucos metros da nossa garagem. As cortinas da sala estavam semicerradas e as luzes acesas. Parei. Meu corpo inteiro tremia. Dei um passo à frente e ouvi o riso dela. O riso da minha mãe. O mesmo que embalou a minha infância, o mesmo que eu amava ouvir. Dessa vez ele me feriu. Fiquei parada, congelada, enquanto o mundo girava ao meu redor. Quis acreditar que era outra coisa, que talvez alguém tivesse ido visitá-la. Mas quando vi uma sombra masculina se mover por trás da cortina, o ar saiu dos meus pulmões. Senti o chão fugir. Dei meia volta e corri, sem saber para onde. Chorei na rua, encolhida sobre um poste, pedindo para Deus me acordar de um pesadelo que parecia não ter fim. Nos dias seguintes não consegui encarar nenhum dos dois. Fingi estar doente. Passei horas trancada no quarto, olhando para o teto. O celular vibrava com mensagens do Rafael. Tá tudo bem? Você sumiu. Eu não respondia. A voz dele ecoava na minha cabeça, misturada à da minha mãe. Às vezes, achava que estava enlouquecendo. Outras tinha vontade de destruir tudo, o quarto, as lembranças, o amor. Mas o que fazer quando o inimigo dorme debaixo do mesmo teto? Na sexta-feira daquela semana, minha mãe me chamou para jantar. Disse que queria conversar. Eu fui como vai para uma execução. A mesa estava posta e o cheiro da comida era o mesmo de sempre, lasanha, o prato favorito do Rafael. Ele vem? Perguntei com a voz mais fria do que pretendia. Ela hesitou por um instante e respondeu: Não, claro que não. Sentei, mas mal consegui comer. Filha, ela começou. Você anda estranha. Tá tudo bem entre você e o Rafael? Ri. Um riso nervoso, trincado. Você tá mesmo me perguntando isso, mãe? Ela me olhou séria. Sim, quero entender o que está acontecendo. Você quer entender o que está acontecendo? Então olha para mim e diz: ele veio aqui na terça? O silêncio que se seguiu foi o mais cruel da minha vida. Os olhos dela fugiram dos meus por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Aquele desvio confirmou tudo o que eu temia. Senti o estômago revirar. Levantei-me da mesa. Camila, ela tentou se aproximar. Não toca em mim. Você está imaginando coisas. Não mente mais. Por favor, não mente mais. Ela se calou. O tempo ficou espesso, pesado. Por um instante pensei que ela fosse negar com veemência, jurar por tudo que é sagrado, gritar que eu estava louca. Mas ela apenas suspirou. As coisas aconteceram. Eu não planejei, eu também me apaixonei. Naquele momento, o chão sumiu. Era como se o mundo tivesse desabado dentro de mim. Eu olhei para ela e não vi minha mãe. Vi uma mulher estranha que tinha arrancado algo do meu peito com as próprias mãos. Você o quê? Consegui dizer entre lágrimas. Eu me apaixonei, repetiu, chorando também. Saí da casa correndo, ouvindo o som dos soluços dela misturados aos meus. Fui parar na casa da minha amiga Júlia sem saber direito como. Ela me abraçou, me deu chá, tentou me convencer de dormir, mas não há sono possível quando a alma sangra. Passei a noite acordada, lembrando de cada detalhe. As risadas, os olhares, os jantares. Tudo fazia sentido agora. Era como se eu tivesse assistido o filme inteiro e só agora tivesse entendido o enredo. No dia seguinte, Rafael apareceu na porta da Júlia. Disse que precisava falar comigo. Eu encarei ele e pela primeira vez percebi o quanto ele parecia pequeno. Ele tentou justificar. Eu não queria que fosse assim. Eu e sua mãe aconteceu sem a gente perceber. Você se apaixonou pela minha mãe, Rafael.
Não tem justificativa no mundo que apague isso. Ele chorou, pediu perdão, disse que estava confuso, que me amava de um jeito diferente. Mas quando alguém destrói a sua confiança, o que sobra não é amor, é ruína. Depois daquele dia, nunca mais voltei para casa. Peguei minhas coisas, mudei para um apartamento pequeno e comecei a trabalhar dobrado para me sustentar. Minha mãe tentou ligar, mandou mensagens, cartas, até foi no meu trabalho. Eu ignorei todas, porque às vezes o silêncio é a única forma de se manter viva. As pessoas dizem que o tempo cura, mas ele não cura, ele apenas ensina a conviver com a cicatriz. E a minha começou a se fechar devagar, como uma ferida exposta à luz da noite. Mas o destino, como sempre, tinha planos próprios. E o preço da traição ainda seria cobrado. O primeiro mês longe de casa foi o mais difícil da minha vida. O silêncio do meu novo apartamento parecia ter som. O eco das lembranças ocupava cada canto. Eu acordava no meio da noite achando que ainda estava no meu quarto antigo, esperando ouvir a voz da minha mãe chamando: "Filha, o café está pronto." Mas, em vez disso, só havia o barulho distante do trânsito e o som do vento batendo nas janelas. No trabalho, eu me escondia atrás das planilhas e sorrisos educados. Por dentro, eu era só estilhaço. As pessoas falavam, riam, planejavam o fim de semana e eu fingia que participava. Às vezes, me pegava abrindo o celular e olhando o número da minha mãe. O dedo tremia sobre o botão de ligar, mas eu sempre desistia. O que eu diria? "Oi, mãe, ainda dói?" Rafael, por sua vez, sumiu completamente. Soube por amigos em comum que ele havia pedido demissão da livraria e se mudado para outro bairro. Achei que era o fim, mas o destino raramente dá finais tão limpos. Um dia, voltando do trabalho, encontrei um envelope debaixo da minha porta. Era uma carta. O papel tinha o perfume da minha mãe, aquele mesmo que eu associava a conforto e agora me dava náusea. "Camila, minha filha, eu sei que você me odeia, e talvez eu mereça, mas preciso que saiba que não planejei nada disso. Eu e o Rafael estamos juntos agora. Ele me faz companhia e eu sinto que, de algum modo, isso é um castigo também. Não há um dia em que eu não pense em você. Com amor, mamãe." Li aquelas palavras dezenas de vezes. Senti raiva, pena, nojo e saudade, tudo ao mesmo tempo. Ele me faz companhia, e isso é um castigo também. Naquele trecho, eu soube que ela estava certa, porque o Rafael que eu conhecia não era homem de suportar o peso de suas escolhas. Ele ia fugir cedo ou tarde. Os meses passaram e a vida começou a se encaixar. Eu aluguei um quarto maior, fiz novas amizades, voltei a estudar. Aos poucos, comecei a respirar sem dor. Até que um dia, numa manhã chuvosa, recebi uma mensagem inesperada. "Camila, preciso de você. Por favor." O número era dela. Meu corpo inteiro reagiu, o coração acelerou, as mãos suaram. Pensei em ignorar, mas algo dentro de mim pediu para ler de novo. "Preciso de você." 3 palavras que me puxaram de volta para o passado. Respirei fundo e, depois de horas de hesitação, respondi. "O que aconteceu?" Ela respondeu quase de imediato. "Estou no hospital. O Rafael me deixou." As palavras pareciam irreais. Peguei o casaco e saí sem pensar. O caminho até o hospital foi uma mistura de raiva e culpa. Parte de mim queria gritar que ela merecia aquilo. Outra parte, ainda ferida, lembrava que, apesar de tudo, era minha mãe. Quando entrei no quarto, encontrei uma mulher que eu mal reconheci.
O cabelo, antes impecável, estava desgrenhado, o rosto pálido. Havia olheiras profundas e os olhos, outrora cheios de brilho e vaidade, estavam vazios. Filha, ela sussurrou estendendo a mão. Por um momento hesitei. Depois sentei ao lado dela. Ele foi embora, Camila, disse, com lágrimas. Levou tudo. O carro, o dinheiro, até o anel de noivado. Fiquei em silêncio. Ele disse que precisava de uma mulher que não o lembrasse de culpa. A frase me atravessou como uma faca. Ele havia trocado minha mãe, como antes trocara mim. Eu avisei que o destino cobra, pensei, mas não disse em voz alta. Ela continuou. Eu achei que era amor. Eu juro que achei. Mas acho que só estava tentando provar que ainda era desejada. Pela primeira vez, minha mãe parecia humana, frágil, arrependida. Olhei para ela e algo se quebrou dentro de mim. Não mais raiva, mas compaixão. Por que, mãe? Perguntei, chorando. Por que comigo? Ela levou as mãos ao rosto e respondeu. Porque você era tudo o que eu queria ser e não consegui. Porque ele te olhava do jeito que nunca olharam para mim. Aquela confissão foi o golpe final. A inveja, a competição, a disputa por amor entre mãe e filha. Percebi que, para ela, eu não tinha sido só uma filha. Eu era o espelho das suas frustrações. Saí do hospital atordoada. Do lado de fora, a chuva caía fina, lavando as ruas. Olhei para o céu e, pela primeira vez em meses, respirei fundo. Eu não sentia mais ódio, sentia pena e um tipo estranho de paz. Nos dias seguintes, comecei a visitar minha mãe. Levei frutas, conversamos pouco. Ela estava mais quieta, mais envelhecida. Às vezes sorria para mim e dizia, você é mais forte do que eu. E eu respondia, talvez porque você me ensinou a ser. Foi ali que entendi o que era justiça emocional. Eu não precisei levantar a voz nem me vingar. A vida fez isso sozinha. E no silêncio daquele hospital, percebi que o amor, mesmo quando destroçado, ainda é capaz de curar. Os dias que se seguiram à internação da minha mãe pareciam um déjà-vu invertido da minha infância. Antes era ela que me visitava no hospital quando eu caía da bicicleta. Ela que me segurava a mão nos dias de febre. Ela quem fazia sopa e dizia, tudo vai passar, meu amor. Agora era eu quem entrava naquele quarto branco e dizia as mesmas palavras, tentando acreditar nelas. A cada visita, minha mãe parecia menor. Não apenas fisicamente, mas no tamanho que ocupava dentro de mim. A mulher poderosa, vaidosa e imbatível havia se desfeito, restando apenas uma sombra, humana, falha, vulnerável. Ela falava pouco. Às vezes ficava apenas olhando para a janela, como se esperasse que o tempo voltasse para antes de tudo. Outras vezes tentava puxar conversa. Perguntava sobre o meu trabalho, sobre meus amigos, sobre se eu ainda via o Rafael. Eu respondia de forma curta, objetiva. Até o dia em que ela chorou. Camila, eu não quero morrer sem o seu perdão. A frase caiu no quarto como uma bomba silenciosa. Meu primeiro impulso foi dizer que não havia o que perdoar. Mas havia. Havia o amor rasgado, a confiança destruída, a infância reescrita com caneta vermelha. Havia a imagem da minha mãe beijando o homem que eu amava. Havia a solidão das noites em que eu quis sumir. Mas quando olhei para ela, vi apenas uma mulher quebrada. Uma mulher que se perdeu tentando se sentir viva. E então percebi algo. O perdão não é absolvição. É libertação. Não dela, mas minha. Segurei a mão dela, fria, frágil. Mãe, eu ainda não sei se consigo perdoar, mas eu quero tentar. Ela chorou, e naquele choro havia alívio e arrependimento. Falamos por horas. Ela contou detalhes que eu não queria ouvir, mas precisava.
Disse que tudo começou quando o Rafael a consolou num momento de fragilidade, que as coisas se confundiram, que ela se sentiu desejada depois de anos se vendo como um fantasma. Eu sabia que era errado, repetia, mas não consegui parar. Eu chorei junto, não pelas palavras dela, mas pelo que elas significavam, que a mulher que eu idealizava era, no fim, apenas humana. Nos meses seguintes, ela teve alta e eu a levei para morar comigo. No começo foi estranho. Cada canto da casa parecia ecoar o passado. Às vezes eu acordava no meio da noite e a ouvia chorando baixinho. Outras vezes ela me observava em silêncio como quem tenta entender o que ainda resta. A convivência forçada me obrigou a revisitar todas as dores, mas também abriu espaço para uma nova versão da gente, mais real, menos perfeita. Um dia, enquanto lavávamos a louça juntas, ela disse: "Sabe, eu achava que amor era ser desejada. Agora eu sei que amor é permanecer, mesmo quando não há aplausos." Eu olhei para ela e respondi: "Eu também aprendi. Amor não é entrega cega, é escolher a si mesmo antes que o outro te destrua." A partir dali, algo mudou. Não houve um momento mágico de reconciliação, sem abraços cinematográficos nem frases de novela. O perdão veio em pequenas doses, num café compartilhado, num bom dia sem amargura, num silêncio que já não doía. O tempo passou. Rafael nunca mais apareceu. Soube por conhecidos que ele havia se mudado para o interior e vivia de favor, trocando promessas por simpatia. Quando contei isso à minha mãe, ela apenas suspirou e disse: "Era inevitável. Tudo que começa errado termina errado." Concordei, e pela primeira vez senti que ela falava não só dele, mas de si mesma. No outono daquele ano, fomos visitar a casa antiga. Estava à venda. A sala onde vivemos tantas histórias parecia menor. O sofá, gasto. A janela ainda deixava o sol entrar da mesma forma. Minha mãe caminhou devagar até o centro da sala e disse: "Foi aqui que eu perdi você." Eu me aproximei e respondi: "Foi aqui que eu me encontrei." Saímos de lá em silêncio, mas aquele silêncio era diferente. Não era o da dor contida, mas sim da aceitação. De volta ao apartamento, ela me abraçou. Um abraço longo, sem promessas. "Obrigada por não desistir de mim", sussurrou. "Eu desisti da dor, não de você", respondi. Com o tempo, minha mãe começou a recuperar parte da alegria. Voltou a cozinhar, a cuidar das plantas, a usar batom. Mas agora o brilho era outro, sereno, não competitivo. Eu também recomecei. Conheci novas pessoas, me formei, arrisquei novos amores, mas carregava dentro de mim uma nova forma de amar. Mais madura, mais cautelosa, menos ingênua. Às vezes penso que a vida é uma professora cruel. Ela ensina cortando, mas também penso que sem aquele corte, eu jamais teria aprendido a cicatrizar. E foi assim, entre o perdão e o esquecimento, que voltei a ser inteira. O tempo é um juiz silencioso. Ele não grita, não se apressa, mas sempre chega. E quando chega, traz o veredito. 3 anos haviam passado desde o dia em que eu descobri a traição. 3 anos desde que minha mãe destruiu o que restava de inocência em mim. E, ainda assim, ali estávamos nós. 2 mulheres remendadas, vivendo juntas, aprendendo a dividir o mesmo teto sem pisar nas feridas uma da outra. A vida tinha se tornado simples. Eu trabalhava de casa, ela cuidava das plantas, cozinhava e às vezes saíamos para caminhar. O amor entre nós não era mais aquele amor idealizado da infância. Era um amor maduro, cheio de pausas, cicatrizes e silêncios confortáveis. Mas o destino, com seu senso de ironia, ainda não tinha terminado a história. Numa manhã fria de julho, recebi uma ligação do hospital.
Minha mãe havia desmaiado durante uma caminhada. Corri até lá. O médico me recebeu com um olhar sério. Aquele olhar que antecede más notícias. Ela estava com um problema cardíaco grave. O corpo que sempre pareceu indestrutível começava, enfim, a ceder. Fiquei ao lado dela o tempo todo. O quarto era o mesmo de antes, mas o papel de cada uma agora era outro. Ela, fraca e arrependida, eu, firme, mas em paz. Mãe, lembra quando você dizia que o tempo apaga tudo? Ela sorriu cansada. O tempo não apaga, filha. Ele apenas muda as cores. Nos dias seguintes, ela piorou. E mesmo entre as dores, às vezes me olhava e dizia: Você é minha redenção, Camila. Deus me puniu fazendo você ser a minha enfermeira. É como se ele quisesse que eu aprendesse o que é amor de verdade. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Uma noite, sentei ao lado da cama dela e conversamos longamente. Ela segurou minha mão e disse: Filha, se eu pudesse voltar o tempo, teria escolhido o amor que nunca me abandonou. O seu. Mas talvez fosse preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Fiquei em silêncio, deixando as lágrimas caírem. Você já se perdoou? Não, ela respondeu. Mas talvez, se você me perdoar, eu consiga. Abracei-a. E naquele abraço estava toda a história que vivemos. As dores, os erros, a infância, o amor, o vazio, o recomeço. Eu te perdoo, mãe. Sussurrei. Ela chorou baixinho e pela primeira vez em anos eu também chorei. Não de raiva, mas de libertação. Nos dias seguintes, parecia que algo nela se acalmou. Um domingo, o sol entrou pela janela do quarto e iluminou o rosto dela. Ela sorriu e disse: Hoje o céu tá bonito. Você viu? Assenti. É o tipo de dia que dá vontade de viver. Foram as últimas palavras que eu ouvi dela. Na manhã seguinte, quando eu entrei no quarto, ela dormia. Tão tranquila que parecia apenas descansar. Mas o coração dela, cansado de carregar arrependimentos, havia parado. O vazio que se seguiu não era o mesmo de antes. Não era o desespero de quem perde, mas a saudade de quem compreende. Eu a enterrei no mesmo cemitério onde meu pai estava. No caixão, coloquei um lírio, a flor que o Rafael trouxe no primeiro jantar. Não por ele, mas por ela. Porque, apesar de tudo, aquele lírio agora significava perdão. Nos meses que se seguiram, voltei à vida com uma serenidade nova. Passei a dar palestras sobre resiliência e relacionamentos abusivos. Falei sobre como o amor, quando mal compreendido, pode ferir. E sobre como o perdão é a forma mais poderosa de cura. A história que um dia me destruiu se tornou o combustível para ajudar outras mulheres. Um dia, após uma palestra, uma moça me perguntou: Você acredita que o destino castiga? Pensei um pouco antes de responder. Não. Acho que o destino ensina. E às vezes o aprendizado dói mais do que qualquer castigo. Ela sorriu. E eu senti que minha mãe, de algum jeito, estava ali, na luz, no vento, no alívio silencioso do perdão que finalmente encontrou espaço dentro de mim. O tempo passou. Conheci alguém. Um amor tranquilo, sem promessas de eternidade, mas cheio de respeito e calma. Ele sabia da minha história e, mesmo assim, escolheu ficar. Às vezes, quando ele me abraça, eu penso que talvez o verdadeiro final feliz não seja esquecer o passado, mas fazer as pazes com ele. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais tragédia. Vejo uma linha contínua de aprendizado. Minha mãe me ensinou tudo,
inclusive o que não fazer. E de alguma forma, isso também é amor. Porque o amor, em sua forma mais pura, não é o que cura a dor, é o que a transforma. Às vezes, a vida escreve histórias que a gente jamais escolheria viver, mas que no fim são exatamente as que a gente precisava para crescer. A minha não foi sobre uma mãe que roubou o namorado da filha. Foi sobre duas mulheres que precisaram se perder e se perdoar para entender o que é amor de verdade. Hoje, quando falo dela, já não sinto raiva, sinto gratidão. Porque foi através da dor que aprendi a reconhecer o que realmente importa: o respeito, a dignidade e o amor próprio. Minha mãe errou. Eu também errei porque demorei a me escolher. Mas o destino fez o que sempre faz. Colocou cada peça no lugar e nos mostrou que o tempo é implacável, mas também justo. Não existe castigo maior do que a consciência. E não existe vitória mais bonita do que o perdão. Por isso, se você também já foi traído por alguém que amava, um amigo, um parceiro, até um familiar, lembre-se, você não precisa se vingar para vencer. Às vezes, o simples ato de seguir em frente é o maior trunfo de todos. A dor passa, a culpa enfraquece, mas o aprendizado fica. E no fim, tudo o que sobra é a paz. E você, o que achou dessa história? Acha que Camila fez bem em perdoar a mãe ou que ela deveria ter se afastado de vez? Você já passou por algo parecido? Uma traição dentro da família ou um perdão difícil? Conta pra mim aqui nos comentários. De onde você está assistindo? Quero saber sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim, cada história como essa nos lembra: o amor pode machucar, mas o perdão é o que nos liberta.